Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Endev Funciona. Eu sou o Doug e hoje a pergunta é direta. Você já ouviu falar sobre o Docker? A ferramenta que virou padrão no mundo do desenvolvimento e operações. Se você nunca usou ou está meio perdido no que é container, Dockerfile, Docker Compose, cola que eu vou explicar tudo de um jeito simples e direto. O Docker nasceu em 2013, dentro da .cloud, uma startup que queria facilitar o desenvolvimento. Eles apresentaram o projeto na PyCon daquele ano, liberando como código aberto, e a comunidade rapidamente abraçou a ideia. No início, usavam o Linux Containers, ou LXC, para isolar processos, mas logo criaram o libcontainer, dando mais controle e desempenho. Docker revolucionou porque resolveu um problema antigo. Na minha máquina funciona, mas no servidor não. Bem, Doug, então o que é Docker e por que usar containers? Olha, o Docker é uma plataforma que cria containers, ambientes isolados e padronizados onde a sua aplicação roda com tudo o que ela precisa. Em tese, containers são mais leves, iniciam mais rápido e usam poucos recursos, muito mais eficientes do que máquinas virtuais. Isso ajuda a desenvolver, testar e rodar aplicações em qualquer ambiente sem dor de cabeça. Pegando o gancho, vamos fazer uma comparação entre uma máquina virtual e um container. Quando a gente fala de container e máquina virtual, parece que são a mesma coisa, mas não são. A máquina virtual é como se você tivesse um computador inteiro rodando dentro do seu computador. Cada VM tem seu próprio sistema operacional completo, e por isso consome mais recursos, memória, CPU e disco, por exemplo. O container é uma caixinha leve, que compartilha o sistema operacional do seu próprio computador, mas isola o que a aplicação precisa para rodar. Ou seja, ele não precisa carregar um sistema operacional inteiro, só o necessário. Por isso, os containers são muito mais leves, iniciam rápido e você consegue rodar dezenas ou centenas dele numa máquina só, diferente das VMs que são mais pesadas e demoram um pouco mais para subir. Essa diferença faz com que o Docker seja mais ágil, ganha maior escalabilidade e tem um custo menor de infraestrutura. Antes de entrar na lista de comandos, vamos falar um pouquinho sobre a arquitetura por trás do Docker. O Docker tem 3 componentes principais. O Docker Client, você, no terminal, mandando os comandos. O Docker Daemon é o serviço que roda no seu computador, responsável por criar e gerenciar containers, imagens, volumes e redes. O Docker Registry é o repositório das imagens, como por exemplo o Docker Hub, onde você baixa ou envia suas imagens. Curiosidade sobre o termo Docker é que ele está extremamente relacionado com os trabalhadores das docas, que movimentam containers entre navios, por isso o nome Docker. E antes que os paladinos do Docker se levantem, eu recomendo e reforço a leitura da documentação do Docker no seu próprio site. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio. Falando sobre um arquivo importante, não podemos deixar de citar o Dockerfile. O Dockerfile é a receita da sua imagem. É um arquivo de texto onde você escreve passo a passo o que você precisa na sua aplicação. Qual sistema base usar, quais dependências instalar, copiar o código e qual comando rodar para iniciar a aplicação. Quando você roda o Docker Build, o Docker lê o arquivo de Dockerfile e cria uma imagem pronta para rodar, padronizada e do jeito que você definiu. Esse arquivo é a base da portabilidade do Docker. A mesma imagem vai rodar igual em qualquer lugar, porque tem tudo que sua aplicação precisa lá dentro. Partindo desse princípio, podemos listar aqui alguns comandos básicos e essenciais do Docker. Aqui estão alguns dos comandos que vão salvar sua vida no Docker. O Docker Build cria uma imagem a partir do Dockerfile da pasta atual. O Docker Run roda um container em segundo plano, até com a possibilidade de mapear portas. O Docker PS lista os containers rodando. O Docker Stop, ele para um container em execução. O Docker Logs mostra os logs em tempo real de um container, se passado a flag "-f". O Docker Exec "-it entra no container para explorar ou debugar. O Docker Pull baixa uma imagem do Docker Hub ou de outro registry cadastrado na sua máquina. O Docker Push envia sua imagem para um registry, por exemplo, o Docker Hub, o AWS SR e outros, para compartilhar ou use em outros locais. Reforçando que existem diversos comandos que o Docker te oferece, então recomendo que você dê uma olhadinha na documentação do Docker.
Você deve estar se perguntando nesse momento: Doug, como que eu orquestro múltiplos containers de uma forma simples? Olha, quando sua aplicação precisa de vários containers trabalhando juntos, por exemplo, tipo um back-end, um banco de dados e um cache, o Docker Compose entra na cena. Ele usa um arquivo chamado Docker Compose, onde você define todos os containers, as conexões entre eles, variáveis de ambiente, volumes e portas. Com o único comando Docker Compose Up, você sobe todo o ambiente, orquestrado e funcionando junto, sem precisar rodar um container por vez. É perfeito para desenvolvimento e testes locais, deixando a vida muito mais fácil. Mas existe vida além do Docker Compose. À medida que a aplicação cresce, orquestrar containers manualmente vira uma dor de cabeça. É aí que entram ferramentas como o Kubernetes, que automatizam deploys, escalonamento e gerenciamento de containers em larga escala. O Docker Compose é ótimo para ambiente dev e pequenos projetos. O Kubernetes é para produção pesada. Ainda nesse ponto, podemos citar aqui quando você deve usar ou evitar o Docker. O Docker é excelente para criar ambientes de desenvolvimento idênticos, microserviços, pipeline CI/CDs, testes automatizados e deploys rápidos. Mas não é bala de prata. Evite para aplicações que precisam de alto desempenho diretamente, ou de hardware específico, ou quando o time ainda não tem maturidade para usar containers. Isso vai salvar vidas lá na frente. Não adianta você construir uma imagem Docker com quase 6 GB de tamanho. É melhor você subir uma VM. Então tenha o pensamento simples na hora de construir as suas imagens. Tem certeza que você precisa de todas essas ferramentas de t-shoot num único container? É mais fácil você subir um outro container só de t-shoot. Então pense por esse lado. É mais fácil criar uma imagem de canivete suíço e tê-la no bolso. Agora trazendo uma reflexão. O Docker não é só uma ferramenta. É uma mudança de mindset. Antes dele, lidar com ambientes diferentes era um caos. Era aquele velho ditado: olha, na minha máquina funciona, mas na produção está quebrando. Docker trouxe a ideia de que você pode empacotar sua aplicação com tudo que ele precisa, criando um ambiente previsível e portátil. Isso não só facilita a vida do dev, mas também quebra a barreira entre o dev e o ops, que é parte fundamental da cultura DevOps. Mas isso não é mágica. Usar Docker requer disciplina. Entender como montar imagens enxutas, cuidar da segurança e manter tudo versionado. No fim, o Docker não é só mais uma tecnologia, é uma peça fundamental para acelerar a entrega, garantir qualidade e principalmente agilidade. Se você ainda não se jogou no Docker, está perdendo tempo. Mas se joga com consciência, porque o barato pode sair caro se usar de forma errada. Então, se depois de tudo isso você pretende começar no Docker, eu vou te listar aqui alguns conselhos que podem ser bem úteis. Cara, primeiro, entenda o que é container e para que ele serve. Isso vai te ajudar a entender o valor do Docker. 2. Instala o Docker no seu computador. Tem versão para Windows, Mac e Linux. 3. Estude o básico do Dockerfile. Crie uma imagem simples, com uma aplicação, por exemplo, Hello World. Aprenda os comandos principais: o Docker Pull, o Docker Push, o Docker Run, o Docker Build e também o Docker PS. Teste rodar e parar containers, ver logs, entrar dentro deles com o Docker Exec. Passe pelo Docker Compose. Crie um arquivo simples para rodar múltiplos containers todos juntos. Explore o Docker Hub. Baixe imagens oficiais para entender como funciona o ecossistema. E, por último, brinque bastante. Faça projetos pequenos. O segredo aqui é praticar. Quanto mais você mexer, mais vai entender a potência do Docker e como ele pode facilitar o seu trabalho. Então, se você ainda está subindo o container sem entender direito o que tem no Dockerfile ou sem versionar a imagem, meu amigo, uma hora a conta vai chegar e ela vai ser bem salgada. E se tem alguém aí que ainda reinicia container na mão todo santo dia, fica o toque. Tem jeito melhor, eu juro. No próximo episódio a gente vai falar sobre Cloud Computing, como sua adoção possibilita a escala de aplicações a níveis globais, mas temos pegadinhas. Vamos explorar mais desse tema no próximo episódio. Aqui quem fala é o Doug, e como sempre, em Dev funciona. Mas em produção, só com a imagem versionada no registry da sua empresa. Um abraço e até a próxima, pessoal.